E um desses eixos temáticos é a educação e direitos humanos. Eu nunca me esqueci que daquelas reuniões presenciais da Assembleia Geral do Instituto Interamericano de Direitos Humanos, tempos áureos em que havia recursos, que essas reuniões permitiam que todos nós fôssemos chamados a Costa Rica, né? Foi convidado um professor para falar sobre educação e direitos humanos. Ele falou tudo menos de educação e direitos humanos. Ele falou da educação escolar na Costa Rica. E não mencionou uma só vez direitos humanos. Foi um constrangimento, porque ele deu a exposição inaugural, mas isso nos serviu de lição para mostrar o quanto é importante essa conscientização do papel da educação em direitos humanos e hoje a educação, né, ambiental. Isso deve ser transmitido, tal como consta na mesa redonda, não apenas no ensino médio, mas igualmente nas escolas. É fundamental essa conscientização, né, de todos os temas que nós temos abordado ao longo desse curso e vamos continuar abordando, porque não se esqueça, nós estamos apenas no 4º dia. Ok? Os integrantes da mesa redonda eles nos disseram que, em primeiro lugar, a Bárbara vai falar sobre um projeto de educação ambiental na Colômbia e depois o Gilson vai falar especificamente, né, sobre educação, de modo geral, sobre educação ambiental. Então vamos ceder a palavra à Bárbara Campos. Muito obrigada, doutor César. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria dividir essa mesa redonda com o professor Gilson Ferreira, a quem aproveito para dar boas-vindas também aqui ao evento. E nessa noite a nossa proposta é uma reflexão a respeito da educação ambiental e cidadania. E de início gostaria um pouco de situar também o meu lugar de fala nessa mesa. Né? Como comentava nos primeiros dias, eu sou professora da Universidade Católica de Pereira, na Colômbia, e com outros 2 professores e um grupo de alunos, nós desenhamos um projeto de educação ambiental. E tenho até a alegria de, na noite de hoje, mostrar um pouco o trabalho que pensamos e que, de fato, vamos inaugurar, vamos lançar nos próximos dias, mais precisamente daqui a 2 semanas. Mas, antes de explicar um pouco o projeto que nós desenhamos, gostaria, na verdade, de fazer um convite inicial a uma reflexão mais ampla sobre o tema da educação ambiental. Na verdade, pensar em educação ambiental é também um convite para que nos situemos como esse tema e essa discussão tem sido tratada não só no Brasil, mas também no mundo. E é interessante que, revisitando as grandes conferências internacionais na área ambiental, em meio ambiente e desenvolvimento, é evidente que educação ambiental foi um tema presente. Né? Ontem a professora Silvia, por exemplo, fazia referência à Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento que aconteceu no Rio de Janeiro, a ECO 92. E a ECO 92, em um dos capítulos específicos dos documentos resultantes da conferência, destinou uma agenda específica voltada à promoção da educação e da conscientização pública e treinamento em matéria ambiental. Claro, não só esse é um dos marcos, dos eventos históricos nessa agenda, tantas outras conferências e reuniões intergovernamentais antecederam e depois sucederam também a Rio a Rio 92, inclusive a Rio +20. Esse espaço alcançado pela educação ambiental na esfera internacional
também se concretizou aqui no Brasil, né, de que prova, inclusive, a nossa Constituição brasileira, que, quando faz referência ao tema, lá nos seus artigos 225, dá um papel de destaque, né, e uma responsabilidade ao poder público também de promover a educação ambiental em todos os âmbitos de ensino. É daí, inclusive, nesse aspecto normativo, né, a partir daí também que se institucionalizaram inúmeras iniciativas aqui no Brasil, concretas, inclusive, como um Programa Nacional de Educação Ambiental, uma Política Nacional de Educação Ambiental, aliás, completa 20 anos em breve, né? Daqui a 2 anos. E uma série de iniciativas e projetos específicos que, em âmbito federal, estadual e municipal, enfim, representam esse esforço e essa preocupação por construir políticas públicas voltadas a esse tema, né? O professor Gilson Ferreira tem até trajetória também na gestão pública nessa agenda envolvendo a temática de educação ambiental. Então, talvez aí é um início para a gente pensar que aqui estamos com um tema que alcançou que tem um espaço importante, tanto do ponto de vista normativo e institucional na nossa agenda, né? E acho que não só isso. Na verdade, a gente pode pensar que essa é uma agenda que também nos provoca a pensar em outros grandes consensos, né? Assim, de que a educação ambiental ela também deve ser pensada como uma forma de superar os problemas que nós temos enfrentados, né? A gravidade das questões ambientais que hoje nós enfrentamos e que decorrem muito do modelo de desenvolvimento vigente, de certa forma. Então, hoje, nas nossas reflexões no começo da tarde, né, a professora Mariana trouxe aqui importantes reflexões a esse respeito. E, de fato, pensar em ferramentas pedagógicas relacionadas à educação ambiental nos faz enxergar esse espaço também em termos de estratégia a se considerar como parte de uma transformação mais ampla de sociedade que queremos. É claro que talvez, e aí, quando pensávamos no tema de educação ambiental, se bem é certo que a agenda, o tema é extremamente relevante para essas nossas discussões, né? Acho que não é mais o momento de justificar essa importância, mas aí é onde nos deparamos que é preciso, então, apontar caminhos que sejam capazes de materializar a educação ambiental no cotidiano. E esses caminhos, evidentemente, são cheios de desafios, né? Isso me faz rememorar, por exemplo, e eu acho que a maioria de vocês deve ter passado por experiências assim. Mas me lembro bem quando eu era criança e quando discutíamos educação ou agenda ambiental de uma certa forma, né? Sempre relacionada a alguma atividade específica na Semana Nacional da Árvore ou no Dia Mundial da Água. Então, os alunos e os estudantes eram sempre chamados a pensar ou a desenvolver alguma agenda, alguma ação muito pontual, específica nessas datas. Sem querer retirar o mérito dessas iniciativas, mas também tentando provocar uma reflexão mais ampliada, né, de que a verdade é que nós precisamos enfrentar um desafio de construir ações pedagógicas relacionadas à agenda ambiental, mas que sejam também estruturantes, né? Então, acho que aqui nós entramos muito numa discussão envolvendo também uma perspectiva crítica a respeito da educação ambiental. Afinal, qual deve ser a abordagem adotada por parte das escolas, das universidades, enfim, nesse ambiente de educação formal, digamos? Será que é um processo que, por exemplo, deve moldar comportamentos ecologicamente corretos?
Será que é isso e algo mais? Será que basta ensinar o correto? Será que de fato é essa educação teórica de transmissão de conhecimentos, de comportamentos, que deve estimular os educadores e educandos? Né? Acho que isso faz parte de uma reflexão ampla e crítica, né, que tem pensado um pouco a agenda da educação ambiental a partir de instrumentos e de ferramentas de transformação mais estruturantes. E é evidente que há diversas propostas, diferentes propostas de educação ambiental, metodológicas, teóricas, né, cada uma construída a partir de diferentes perspectivas teóricas, enfim. Mas fato é que, atualmente, da forma como nos inserimos no espaço, nesse espaço hoje, no espaço educativo, nós temos que pensar a educação ambiental também como sendo capaz de uma mudança crítica, né, de uma mudança social em que os educandos e os educadores sejam agentes dessa mudança, desse processo de transformação social, né? Para que, de fato, a gente consiga pensar a educação ambiental casada com esse conceito de cidadania, ou seja, que sejamos capazes de construir cidadãos e sujeitos políticos, sujeitos responsáveis também pelo mundo em que vivemos, de certa forma. Então, um pouco essas reflexões que têm sido feitas a partir desse grupo de estudantes e de professores na universidade a que estou vinculada. Claro que educação ambiental, ainda que o tema aqui nos convide a pensá-lo a partir das escolas e das universidades, é evidente que é uma responsabilidade que ultrapassa e extrapola esses campos, né? É uma responsabilidade que nos envolve a todos, a toda a sociedade no seu conjunto. E isso também, evidentemente, nos coloca na posição de, não só de educadores, mas de pais, de amigos, de profissionais, enfim, que tem essa preocupação mais ampliada em relação a transformações sociais que precisam ser provocadas em função do nosso modelo vigente, né? Então, algumas reflexões que têm sido feitas nesse grupo, que, aliás, esse grupo a que estou vinculada, né, um grupo de professores e estudantes, se chama Negócios Sustentáveis e Resolução de Conflitos, enxergando a amplitude da discussão também na agenda agora de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade de uma forma geral. Mas o que nós temos pensado de alguma maneira é de como então tentar construir essa reflexão crítica e também essa ação mais participativa, como tentar unir essa discussão teórica e prática, o indivíduo e a coletividade, a sociedade, o local, o global, a reflexão e a ação, enfim, todos esses ingredientes que fazem parte desse nosso ambiente educativo e que, de certa forma, nos faz vivenciar esse ambiente e procurar formas de fazer uma intervenção crítica na realidade a partir de práticas específicas. Acho que esse não é um desafio fácil, né? Acho que um desafio que está dado não só no ambiente escolar, mas é um convite que nos leva, acho que a todos, a uma reflexão também a partir da educação ambiental como, de fato, um instrumento de transformação. Então, nesse sentido, até antes de aqui mostrar dois breves vídeos aqui para um vídeo específico sobre o projeto que nós desenvolvemos, queria convidá-los a assistir um vídeo simples, de 2 minutos, que um pouco ajuda a pensar nesse tipo de sociedade que estamos construindo e
como a gente pode, talvez, repensar a forma do diálogo, inclusive com as crianças. Né? Não sei se a maioria aqui conhece, mas existe um documentário de 2007, 2008, chamado A História das Coisas. E esse o vídeo que a gente vai assistir brevemente é uma versão resumida, feita para as crianças de 9, 10 anos. E são vídeos que nós, nesse grupo na universidade, pretendemos usar nas nossas iniciativas de formação em educação ambiental, mas que nos convida a esse tipo de reflexão mais crítica sobre a sociedade que nós queremos construir. E aí aqui eu peço desculpas à plateia, porque o vídeo está em espanhol, então hoje eu vou homenagear nessa noite os nossos 3, 4 convidados hispanohablantes, e o vídeo não tem tradução, mas é um vídeo curto, de 2 minutos, e pelas imagens já fica o convite, não precisaria de frases esse vídeo, basta pelas imagens, acho que nos ajuda a construir essa reflexão. Então, pode passar, por gentileza. Es tiempo de otro emocionante desafío de la Esfinge. Clementina, Brad y Oliver, acérquense al círculo. ¡Qué bien! En esta esquina, un medidor de felicidad. Y en esta esquina, una juguetería. Tienen 60 segundos para comprar todo lo que los haga felices. Quien sea más feliz, ¡gana! ¿Es en serio? ¡Esto es genial! En sus marcas, ¿listos? ¡Fuera! Oliver, corriendo en ese momento, viene Clementina se la se va, viene, Brad, vuelta, viene, Clementina, cuidado, con Oliver, va, viene. Clementina corriendo en ese momento, viene, Brad, corriendo, viene, Oliver, 57, 58, 59. ¡Se gasta! ¡Bien! Y ahora, a pesarlos. Brad al medidor. Algo feliz. ¿Qué te trajiste, Brad? No lo sé. Oliver, tu turno. ¿Ligeramente feliz? Pero si fui el que más traje. ¿Cómo qué, Oliver? No lo sé. Cosas. Clementina. Extremadamente feliz. ¿Qué? Pero ella no trajo nada. Yo sí traje algo. Lápices de ponis, me encantan. Hay 10 diferentes tipos de ponis y les puedes poner nombres. Y hay 10 diferentes tipos de... Y la moraleja de la historia es: leer. tener una pequeña cosa que ames puede hacerte más feliz que un montón que nunca usas. Bom, acho que dispensa comentários, né? Sim. Mas queria mostrar esse vídeo, porque esse vídeo faz parte desse trabalho que nós pensamos na universidade em desenvolver junto com as crianças e os jovens, enfim, os estudantes na nossa região. E aí eu quero comentar aqui brevemente o que é esse projeto de educação ambiental que vamos lançar daqui a 2 semanas. Na verdade, é uma parceria que a universidade fez com uma instituição na Colômbia chamada Fundación Llena una Botella de Amor. O que quer dizer? Fundação, é o nome da fundação, na verdade, encha uma garrafa de amor. E esse é um trabalho que essa fundação faz de sensibilização também em função relacionada ao aproveitamento dos resíduos plásticos. Então, basicamente a ideia é de que as crianças, os jovens, enfim, a comunidade de uma forma geral envolvida no projeto deve simplesmente encher garrafas de Coca-Cola vazias, garrafas PET ou de Coca-Cola com plásticos, bolsas plásticas, enfim. E essas garrafas são depois transformadas em madeira plástica, em função de parcerias que essa fundação tem com alguns parceiros comerciais na região. E os objetos, né, os incentivos que são
construídos a partir dessas garrafas são também doados às comunidades, a instituições acadêmicas e também a comunidades mais vulneráveis, digamos, na região. Então, dentre os incentivos estão, por exemplo, parques infantis, que são construídos com essa madeira plástica transformada. Que pecado. Até moradias específicas que a Fundação já também construiu. Então, essa é uma parceria que nós fizemos agora com essa instituição, e esse trabalho começa, como comentei, daqui a alguns dias. Envolverá a comunidade universitária, evidentemente, e também alguns parceiros da nossa região em Pereira, na região cafeteira. Basicamente, colégios católicos da região. Também uma parceria com algumas paróquias que compõem a diocese, em português? Sim. Sim, diocese, né? Sim. Sim, diocese. Acho que eu faço a primeira vez que eu faço a apresentação em português. Enfim, então, queria aqui convidá-los a assistir um pouco o trabalho que faz essa fundação aqui nesse vídeo, por gentileza. O próximo, também em espanhol. Nuestra mirada sostenible e integral se estableció en procura de mejorar a los recicladores sus condiciones de vida al respetar su protagonismo y aportes dentro de este ciclo. Con esta apuesta, solucionamos con bajos costos el problema de acceso a una vivienda digna y estable y promovemos además la asociatividad, la generación de empleo y el reciclaje como oficio digno y reconocido. Sostenibilidad es amar a las personas que me rodean, amar el planeta que habito y me acoge, amar los recursos que puedo disfrutar. En Colombia, producimos a diario 30.000 toneladas de residuos, de los cuales entre el 8 y el 14% se estima que son plásticos, lo que indica que cada día 3.000 toneladas de plástico ingresan a la cadena de residuos y que solo 700 de ellas están siendo aprovechadas. Resulta que en Colombia producimos cada día 3.000 toneladas de plástico, solamente en Colombia. Y de esas 3.000 toneladas solamente estamos reciclando o recuperando 700 toneladas. Hay 2.300 toneladas que se están yendo a los rellenos sanitarios o a fuentes de agua o están siendo incinerados. Ustedes pueden ayudar, es muy sencillo. Simplemente tenemos que llenar una botella de amor. Llenar una botella con los plásticos que tenemos en nuestras casas, en el colegio, en las empresas. Cogemos la bolsa plástica, la enrollamos y la metemos dentro de una botella. ¿Y cómo hacemos para llenar una botella de agua? Es muy sencillo, vamos llenando con todos los plásticos que nos encontremos en el colegio, en el salón de clases, vamos llenando y vamos haciendo un aporte, vamos llenando esta botella con amor. ¿Y después el mecato? El de mecato también. Estos son polipropilenos y polietilenos codestruidos que también son reciclables y que sirven para producir madera plástica. Hasta el de un confite, también el de un confite. Por más pequeño que sea el plástico, lo podemos llenar dentro de la botella. Samuel y sus hermanos crecerán con una conciencia ecológica y ambiental fortalecida desde la primera infancia. Desde muy pequeños, son corresponsables ambientales gracias al trabajo de sensibilización que promovemos por medio del plan de vida que denominamos Llena una botella de amor. Nuestro elemento diferenciador es precisamente el de sustituir los materiales tradicionales y con elevadas huellas de carbono por materiales que han sido reciclados y reincorporados al ciclo productivo. Y no solo la madera, hablamos también de soluciones habitacionales integrales, con paneles solares, aprovechamiento de aguas lluvias, huertas agroecológicas, entre otras. La construcción sostenible de vivienda de interés prioritario y social con plástico reciclado permite entonces encontrar una posibilidad de suplir en parte el déficit habitacional en el país debido a su bajo costo en comparación con los modelos tradicionales disponibles y a la rapidez con que se fabrica y se ensambla.
Pero hablar del ciclo completo de la cadena de residuos no sería coherente si no son los recicladores los principales beneficiados. Esta es nuestra primera vivienda construida para un reciclador y su familia. Llena una botella de amor y ayúdanos a darle vivienda a un reciclador. Nuestra mirada sostenible e integral se... Terminou o vídeo. Bem, enfim, então, na verdade, no trabalho que nós temos pensado junto às escolas na região, além, evidentemente, desse esforço relacionado ao aproveitamento também dos resíduos plásticos, né? A ideia é provocar reflexões também mais profundas e estruturantes com os estudantes e com os jovens em função da nossa atual realidade, né? A partir de vídeos como mostrei anteriormente. É claro que não é uma tarefa fácil, né? Aliás, é uma tarefa que nos convida a todos, de forma geral, e que traz inúmeros desafios, né? Como inclusive nas nossas práticas diárias, né? Como já dizia Cora Coralina, né? Feliz é aquele que transfere o que sabe e ensina e aprende o que ensina. Então, com isso, eu encerro aqui as minhas reflexões e convido aqui o professor Gilson Ferreira para ilustrá-las também a partir de outra perspectiva. Muito obrigada. Professora Bárbara, obrigado. Obrigado, professor César. Quem agradeço aí o convite para poder participar dessa conversa sobre a educação ambiental, e aqui particularmente quero fazer um agradecimento para a professora Mariana, que fez a intermediação aí para possibilitar a minha vinda aqui, para compartilhar com vocês de uma questão que acho que merece uma reflexão um pouco mais cuidada, né? Que embora efetivamente perspasse os nossos discursos, nem sempre perspassam as nossas práticas. A gente fala constantemente de educação ambiental, mas antes de ser educação ambiental é educação, e aí a gente precisa fundamentalmente entender o que significa educação. Então, educação, acho que a professora Bárbara colocou bem, ela parte de uma ideia de formação. Então, na verdade, quando a gente fala de educar o sujeito, a gente está falando de um processo formativo, e de um processo formativo que essencialmente congrega múltiplas dimensões. Dimensões culturais, dimensões políticas, dimensões éticas, dimensões econômicas. Então, assim, pensar a educação ambiental é pensar nesse processo de formação do sujeito, né? E aí o vídeo também trouxe um elemento fundamental, né? Que acho importante ter muito presentemente quando a gente fala de educação ambiental, principalmente quando a gente pensa que a educação ambiental deve ser um instrumento de fortalecimento dos direitos humanos de natureza ambiental. A gente fala tanto dos direitos humanos de primeira, segunda, terceira geração, mas eu acho que mais preponderantemente a gente precisa colocar na agenda, como primeiro tópico das nossas práticas, a questão da educação ambiental como direito fundamental, né? Na medida em que esse dever universal, né, que compete aí por força do artigo 225 da Constituição da República, Estado e todos, de preservarem e de assegurarem um meio ambiente sadio e equilibrado, ele envolve a responsabilidade transgeracional. Então, quando a gente educa para o futuro. A gente educa no sentido de fortalecer essa responsabilidade solidária transgeracional. Então, o que temos hoje precisa ser assegurado de forma sadia e equilibrada para as futuras gerações. E muito também por conta de educação ambiental ser um instrumento que me parece ser necessário para a transição no sentido de uma sociedade
para a sustentabilidade. Então, acho que a professora Mariana colocou as questões sociais, ambientais, responsabilidade ambiental. A professora Juana trouxe os marcos internacionais e aí a gente percebe o quanto essas questões são fundamentais no processo de formação, né, no processo de construção desses valores que devem orientar a educação. E aí a educação ambiental, essencialmente. Então, eu acho que acho que uma das questões que a gente precisa ter nas nossas conversas é como isso precisa perspassar para as nossas práticas. Uma crítica que a gente faz, e isso a gente sempre pensou ao tempo em que eu estava à frente da Coordenadoria de Educação Ambiental na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, era de trazer e de empoderar as comunidades que sofrem os efeitos deletérios dos processos de licenciamento ambiental. Então, assim, muitas das vezes, e essa era a nossa grande crítica, nos processos de licenciamento ambiental, a empresa coloca uma questão pontual, né, tratando a questão ambiental, os dramas ambientais, as catástrofes ambientais como efeméride. Então, a gente solta panfleto, a gente mostra um desenho, a gente planta uma árvore, como se isso fosse suficiente, né, para que as desigualdades ambientais e as injustiças ambientais fossem de alguma forma suprimidas ou mitigadas ou, né, lidadas. Então, uma das coisas que a gente sempre trouxe nas nossas conversas no âmbito da Secretaria era a da educação ambiental como um fator de estruturação para a solução desses conflitos ambientais, né? Sim, a redução das desigualdades ambientais, das injustiças ambientais, elas só vão ser percebidas à medida em que a educação ambiental se fortalecer. E para isso a gente precisaria implementar efetivamente não uma ambiental retórica ou discursiva, mas uma educação ambiental que passe pela prática do cotidiano, por uma prática que esteja naturalizada. E nisso nós não estamos falando de apague a luz quando sair do ambiente ou feche a torneira enquanto escova os dentes, porque isso mais se aproxima de uma dica de economia do que de uma perspectiva educativa. O que a gente precisa colocar como natural é que, aí discuti isso com uma colega que saiu agora há pouco, que também é da área jurídica e trabalha com água. Eu acho que trabalhar com água e educação ambiental para a água, eu acho de um privilégio que poucos têm, né? Porque a água embora tratada como um recurso econômico e há uma tendência à precificação e à comoditização, se for possível esse neologismo, né? De transformar a água numa commodity e por isso ser precificada e mercantilizada. A água é um elemento que tem uma múltipla dimensão. Ela tem uma dimensão mística, né? Porque todas as religiões de alguma forma trazem a água como um elemento fundamental. Então a água está presente em qualquer comunidade, qualquer lugar do mundo. Você não pensa em nenhuma comunidade, nenhum grupamento humano em que a água não tem essa dimensão mística, né? De purificação, de limpeza, de origem. Ela tem uma dimensão política, porque foi em torno dos grandes rios que grandes grupamentos se formaram. Então ela tem também uma dimensão antropológica, tem uma dimensão econômica que a gente não nega. Muitas comunidades ribeirinhas sabem como lidar com as águas, conhecem suas forças, têm uma intimidade com ela, e isso é uma educação, isso é uma estratégia educativa, formativa, passada de geração em geração, que nós, nos grandes centros urbanos, desconhecemos. Então, acho que também a gente peca um pouco por achar que um paradigma de educação ambiental seja o da educação ambiental que se instala no âmbito da escola, dentro da sala de aula, do espaço informal. Então, quando a gente fala de educação ambiental, que educação ambiental é essa que nós estamos conversando? Né? Sobre o que nós estamos falando? Será que nós falamos a mesma coisa? Porque educação ambiental na escola é uma... a educação ambiental que é realizada pelos coletivos sociais tem uma outra abordagem,
né? Na universidade, mais ainda. Então, se na universidade a gente trata a educação ambiental de um ponto sobre vários fundamentos teóricos, diferentes paradigmas teóricos, os coletivos tratam isso e as comunidades, de um modo geral, tratam a educação ambiental de uma outra forma. Então, há muitas estratégias pedagógicas, formativas, mas uma coisa que necessariamente precisa precisa anteceder isso é compreender que a educação ambiental não se faz pontualmente, ela é um processo, ele é um processo contínuo, ele é um processo integrado, ele é um processo articulado, né? Então, cada um de nós aqui, seja a Bárbara e eu, queríamos um pouco isso, né, de que não fosse uma coisa muito engessada, para que, de repente, em algum momento daqui a pouco, a gente conseguisse ouvir por uma ou outra voz da plateia, né, como é que essa questão, como é que pensam essa questão da educação ambiental, né? Mas dentro da proposta que é o papel da educação ambiental na universidade, eu tenho para mim que a universidade precisa cumprir o seu papel formador quando ela abre as suas portas, seja por meio de ações de pesquisa, por meio de ações de extensão, né, trazer as comunidades para dentro da universidade, para dar visibilidade para essas ações educativas, né, para esses processos de formação que já existem e que não são conhecidos, ou não são vistos, ou não são discutidos, enfim, dar visibilidade, dar voz para esses atores, que são os grandes cogestores, né? E acho que isso também tem que passar a ideia da universalização do dever de manter o meio ambiente sadio e equilibrado, é que a educação ambiental ela precisa promover e fortalecer essa cogestão, né? Então, cada um de nós, cada elemento, cada ator é um agente importante na manutenção do meio ambiente sadio e equilibrado, como um dever constitucional, né? E como um instrumento que caminha no sentido de fazer essa transição de uma sociedade predatória, né, para uma sociedade que caminha no sentido da sustentabilidade. E aqui, retomando aquelas questões do Sachs, né, sobre os 5 elementos que compõem a sustentabilidade, mas depois ele acabou revisando, ampliando para outros, mas fundamentalmente são os aspectos ético, cultural, político, cultural, né, e mais que promova uma cultura de paz. Então há uma múltipla dimensão na educação ambiental, exatamente para fortalecer essa ideia da fundamentalidade, para usar uma expressão do direito constitucional. Se a gente está discutindo o meio ambiente como direito fundamental, se a gente está usando o meio ambiente e a sustentabilidade e um modelo econômico sustentável também como um direito fundamental, meio ambiente e iniciativa privada e desenvolvimento econômico sustentável estão ligados aí, para mim, me parece, por meio de um processo formativo mais adequado, que é o da educação ambiental. Então, sem querer estender muito mais, porque se deixar eu também vou falando aqui até não poder mais, como Mariana a gente fala bastante e me empolga de alguma forma falar sobre essas questões, principalmente quando eu tenho em vista as práticas que a gente tentou e implementou em muitas das ações de fortalecimento da política estadual de educação ambiental em São Paulo, que era de promover o empoderamento das comunidades ao entorno das áreas de proteção, né, promovendo cursos de capacitação para integrar os conselhos das áreas de preservação. Isso é uma forma de educar ambientalmente. Como eu acho que esse nosso encontro, essa nossa fala aqui, todos nós reunidos aqui, eu considero uma prática educativa ambiental. Quando nós sentamos e conversamos e falamos e ouvimos e refletimos sobre educação ambiental, sobre como podemos implementar essas práticas,
acho que isso é um processo formativo, né, de construção de valores, de competências, de habilidades. Então, isso é uma questão que me parece bastante fundamental quando a gente trata de educação ambiental. E eu acho que, por fim, entendo porque assim, o que eu tenho, na verdade, passando pela minha cabeça nesse momento é entender que a educação ambiental ela é umbral, ela é a porta para o processo de construção de uma nova civilização, né? De uma civilização em que a relação homem-ambiente não seja mais fragmentada, né? Então, acho que a universidade tem que pensar um pouco isso nas suas práticas diárias, nas suas práticas pedagógicas, na formação de docentes, no processo de formação continuada também de docentes, porque uma coisa é tentar colocar a educação ambiental como uma disciplina recortada na grade curricular, e ela passa a compor só mais uma figurinha do grande álbum que é a matriz curricular, né? E isso importaria em disputar com os professores mais espaço, mais carga horária dentro da sala de aula, né? Significa que o professor de português teria que abrir mão de algumas aulas, o professor de matemática outras tantas, o de ciência outras tantas, para que a educação ambiental como matéria, como disciplina, acabasse integrada na matriz curricular, que parece ser uma tendência desastrosa, embora haja uma proibição normativa, né, mas há uma tendência assim, sempre recorrentemente tentar colocar a educação ambiental como uma matéria, como se isso fosse a condição eficiente, suficiente para que a gente caminhasse no sentido da mitigação das injustiças ambientais. Então, eu penso que promover um debate mais amplo em que outras abordagens, outras práticas, outros saberes locais, outros saberes tradicionais possam ser dialogados e possam ser debatidos nesse espaço da universidade, eu entendo que seja fundamental, e acho que a universidade cumpre o seu papel quando ela abre as suas portas para esse tipo de discussão, assim como fortalece a educação ambiental quando todos os agentes, todos os atores sentam-se para discutir isso, né? Então, sei que cada órgão tem um discurso próprio, a gente entende que haja uma dificuldade grande das diversas estruturas administrativas sentarem para conversar por conta das diferenças de discurso, mas a possibilidade de conversar sobre isso é significativa. Eu acho que com isso a gente avança no tratamento da questão formativa de uma cidadania ambiental ativa, né? Formando, então, sujeitos políticos mais participativos, né? Mais proativos aí na busca de soluções mais sustentáveis e na busca da mitigação desses efeitos devastadores da degradação ambiental, né? Diante desse modelo de produção econômica que a gente tem, né? De uma sociedade predatória buscando se transformar nesse novo projeto civilizacional. Então, para refletir, e aí eu encerro essa meia dúzia de palavras, retomando uma fala do professor Marcos Sorrentino, lá da Exalc, né, que tem um laboratório que desenvolve, tem um grupo de estudos que desenvolve técnicas, estratégias de educação ambiental, chama OCA, da Exalc, lá em Piracicaba, cidade do interior de São Paulo. O professor Marcos Sorrentino diz que, mas a gente fala tanto de educação ambiental, isso está na nossa pauta, na nossa agenda, são várias ações, vários projetos, vários programas, muitas políticas, e por que nada muda? O que nós não estamos fazendo? O que nós não estamos fazendo de forma adequada? Assim, a gente implementa tanta coisa, mas por que
a gente ainda não conseguiu, de alguma forma, avançar nessa questão, né? Por que a gente ainda eles não entendem isso, eles acham encontra que é essas resistências deles. Então, assim, o que a gente não anda fazendo, mas o que a gente anda fazendo, né? Então fica aí uma reflexão, porque se fala tanto de educação ambiental, mas a gente ainda sente necessidade cada vez mais de falar sobre ela, né? Como se o que já tivéssemos feito não tivesse produzido, ou não esteja produzindo de alguma forma os efeitos desejados. Então, assim, que eficácia é essa, né? Então fica a reflexão para a gente poder debater ou, enfim, produzir algum material a respeito. Tá? Então, muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos. Perguntas? Por entendermos, por reconhecermos a relevância e a necessariedade da discussão dessa temática, é que faço questão de usar o termo necessariedade, que, a meu juízo, tem uma força muito mais expressiva do que necessidade. Esse é o único tema deste curso que é visto em 2 momentos diferentes. Esse tema será revisitado precisamente no dia 6 de setembro, às 14 horas, sob o título Educação Ambiental como Processo Contínuo de Aprendizagem, e terá como integrantes do painel 3 professoras de 3 nacionalidades diferentes. A Bleime Caúla Queiroz, que em setembro estará defendendo a sua tese de doutorado na Espanha, em Tarragona, sobre essa temática, a professora Susana Borás e a professora Carla Gomes. Susana Borás é espanhola e Carla Gomes é portuguesa. Vamos abrir, portanto, agora o espaço para perguntas e comentários. Alguém? Temos só uma pessoa. Ok, por favor, venha até aqui. Pode repetir? Não, tem que ser aqui. Não, eu estou perguntando se pode repetir. Quem já perguntou. Pode o quê? Ninguém entendeu. Pode repetir quem já perguntou. Perguntar de novo. Vai perguntar de novo. Pode perguntar de novo. Não, é porque eu explico. É porque a gente sempre, na hora das perguntas, dá ênfase àqueles formulados em questões anteriores, para que haja maior espaço. Mas só tem você reina. Não, pergunte aí se eu for contemplar. Você reina hoje. Bom, eu estou bem contente de estar aqui nessa formação, né, que eu chamo formação. E hoje, especificamente, eu fiquei muito intrigada. Hoje é o dia que eu estou bem intrigada com a primeira mesa da manhã com a professora, que eu achei também muito, muito interessante. E é o que eu estou falando aqui para minhas colegas. O que me intriga é porque nós, militantes, estudiosos, professores, a gente sempre consegue colocar a responsabilidade individual. Esse eu acho que é o nosso problema. Por isso que a gente não consegue avançar. Porque a gente sempre... Não, tudo bem, lá na universidade tem um curso, tem uma disciplina. Nas escolas de ensino fundamental, a gente também, né, com as crianças, coisa mais linda hoje, elas cantando, dançando, discutindo educação ambiental. Mas as grandes empresas, os grandes empresários, né, o Estado não se responsabiliza. Aí a gente fica sofrendo, achando que a culpa é nossa, porque, por exemplo, eu todo dia tenho que usar 5 ou 6 copinhos plásticos. Hoje mesmo eu estava falando, a gente fica com dor na consciência nesse momento e a gente não consegue avançar. A gente também sente essa... fica se sentindo, não, vamos conversar mais com nossos alunos, com os nossos amigos, com nossas amigas. Mas se a gente não fizer uma ação de cobrar, de fiscalizar, de denunciar, para que as grandes corporações elas façam também a sua tarefa, gente, não vai mudar. Infelizmente, a gente vai ficar o tempo todo nesse sofrimento. E é por isso que eu estou gostando muito de hoje, porque
é muito intrigante, porque faz com que a gente fique o tempo todo nessa reflexão. E claro, gente, vamos deixar de tomar água nos copinhos plásticos. Amanhã vamos trazer os nossos copos. Mas, ao mesmo tempo, pensar que como é que aquela empresa que produz os plásticos, por que ela não pensa numa outra sugestão de plástico que a gente possa ter, né? Não descartes, enfim, é isso, é uma confusão de ideias que a gente fica pensando, mas que a gente quer mudar, né? É isso, obrigada. Vai complementar, né? Não, na verdade não. A minha inquietação, eu compartilho da mesma, inclusive a gente estava conversando ali sobre isso. Boa noite, né? Me chamo Ingrid, trabalho na Coordenadoria de Direitos Humanos do Estado. E, assim, a minha pergunta é em relação à fala do professor Gilson sobre abrir as portas da universidade, né? Sobre aproveitar os saberes. Porque, assim, a impressão que eu tenho é que quem, de fato, faz a defesa dos territórios ou milita em determinadas áreas, por saneamento, por exemplo, ou para que aquela área ali se torne uma área protegida, são as populações que, de fato, sobrevivem desse território ou que, de fato, sofrem os efeitos da falta de saneamento, por exemplo. Não somos nós aqui, ou a maioria de nós aqui, que estamos na universidade, entendeu? Então, a impressão que eu tenho é que esses saberes, eles são muito fragmentados e não são aproveitados. E não é porque a pessoa, eu decidi fazer a defesa da Tatajuba, por exemplo, que é uma área daqui do Ceará, que está sendo ameaçada. Eu decidi fazer essa defesa porque eu acho a Tatajuba bonita e eu quero que os meus filhos possam viver. Não, eu preciso do território que eu vivo dele, entende? E assim, a minha pergunta e eu acho que essas pessoas não estão nesses espaços, né? Os espaços são ainda da elite e isso foi mudando um pouco com a política de cotas, mas ainda muito pouco. Então a minha pergunta é como desburocratizar esses espaços? Bom, acho que eu imaginava que fossem questões complementares, mas em alguma medida são, mas depois elas acabam passando por caminhos diferentes. Bom, com relação à primeira observação, seu nome desculpa? Simone. Simone. Então tá, Simone. Eu acho que eu não poderia concordar mais com você, né? Acho que um pouco desse sentimento de impotência, de angústia que corre por nós todos, né? Educadores, modificadores, atores sociais, é um pouco essa, né? De, enfim, a gente faz e quem tem o domínio de técnica, o domínio econômico acaba não fazendo. Mas uma das coisas que a gente discutia com as pessoas que trabalhavam comigo mais diretamente com educação ambiental era no sentido de empoderar essas comunidades, para que elas passassem a exercer mais claramente, né? Eu não gosto de usar o termo consciência, né? Porque consciência todo mundo tem, né? Afinal de contas, o que nos marca a humanidade é essa possibilidade de pensar de alguma forma sobre o que a gente está fazendo. Talvez a gente não tenha outras escolhas, mas isso não retira a consciência. Então, evito a todo custo expressões do tipo, precisa conscientizar. Não, as pessoas têm consciência, né? Se elas não tivessem consciência, elas seriam robôs, e, enfim, aí a gente tem outro tipo de problema. Então, assim, acho que a educação ambiental caminha por aí. Acho que uma questão que a gente ainda não deu conta, e que talvez esse é um desafio, é o de empoderar essas comunidades, de empoderar a sociedade civil para que ela exerça um controle social muito mais efetivo. Vamos lembrar que até muito pouco tempo atrás a gente não sabia o que era controle social. A gente não tinha acesso à informação,
Então isso dificultava uma série de coisas. Então eu acho que ainda é um pouco educar para esse controle. Então quando você fala, não, precisamos movimentar, mobilizar as comunidades para que elas cobrem, acho que é isso que a gente ainda não entendeu, que também é educação ambiental. Não é? Se a gente continuar pensando que educação ambiental é apagar a luz, fechar a torneira, a gente não mobiliza ninguém. Não é? A gente não mobiliza ninguém. Então, se a minha mãe não estiver atrás de mim enquanto eu estiver escovando o dente, olhando, eu vou abrir a torneira e vai ficar. Então, eu acho que a gente tem que pensar que a educação ambiental, e esse é um dos fatores que a gente precisa tomar como linha de frente da educação ambiental. Não é? Tanto a universidade, aí eu já queria fazer um aporte, um link com o que você tinha colocado, Ingrid, né? Assim, como é que a universidade ainda está elitizada? Essas pessoas que promovem a defesa do meio ambiente ou de algumas questões ambientais são aqueles que se ressentem mais diretamente da degradação ambiental, portanto elas se mobilizam independentemente da universidade. A universidade não quer saber, enfim, não tem ainda muito claramente... não concebe, não reconhece muito claramente, aí eu quero escolher melhor as palavras para não... Ou não tem a dimensão, talvez seja isso. E a questão dos saberes, que eu falo sempre, dos saberes tradicionais, dos saberes ancestrais, que são importantes, eles podem ser trazidos para a universidade. E acho que nesse ponto, talvez a mobilização das comunidades buscando a universidade, ao invés da universidade buscar esses sujeitos para que eles sejam objeto de estudo, essas comunidades que se voltem também para a universidade, busquem a universidade para que se construa uma ponte entre esses diferentes saberes. E aí a gente talvez romperia essa fragmentação e tentaria dessetorializar. Não é? E aí a gente tentaria, então, tornar mais fluídas, não é? Mais plásticas essas fronteiras que separariam a universidade da comunidade. Mas entendo que, de fato, a universidade ainda está muito fechada em si mesma, e a gente sabe o quanto custa, né, as ações de extensão universitária. Não é? Então, se a gente tem algum recurso para a pesquisa, a gente tem um recurso menor para as extensões. E as extensões são exatamente aquelas atividades que abrem a porta da universidade, né? Então, assim, talvez a gente tenha que pensar também um pouco, repensar a prática pedagógica da universidade. Então, como desburocratizar, isso passa por uma revisão do próprio processo formativo universitário, né? Não te parece isso, Bárbara? Então, eu acho que espero ter encaminhado, respondido, não porque eu falo para os meus alunos que eu não estou lá na frente para responder perguntas, eu estou para causar mais desconforto do que qualquer outra coisa. Então, se eu causei mais desconforto, que ótimo, se você não respondeu nada, é um pouco isso. Né? Pode fazer pensão outras respostas, é a ideia. Eu queria chamar aqui a Mariana e a Cláudia para que ambas façam entrega do certificado da Bárbara e do Gilson. Pediria que vocês fossem até aqui. Então, ficou de pé. Agora sim, vai. A foto do Dr. Sérgio. Bom, gente, boa noite. Vamos terminando por hoje. Até amanhã. Valeu.